Um animal estranho, parecido com um cachorro, provocou confusão entre cientistas brasileiros. O animal, encontrado em 2021, foi identificado inicialmente como um cão silvestre, mas testes depois revelaram se tratar de uma espécie desconhecida, mistura de dois outros animais. Mas afinal, que bicho é esse e o que ele indica sobre a biodiversidade do Brasil? Sou André Bernatti, da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo te conto essa história cercada de mistério e reviravoltas. Bom, tudo começou em 2021, quando um animal parecido com um cachorro foi encontrado atropelado numa estrada no município de Vacaria, no Rio Grande do Sul. A fêmea foi resgatada ainda com vida pelo biólogo Herbert Hasse Jr., em parceria com a Patrulha Ambiental da cidade. Numa primeira análise, o especialista identificou a vítima do acidente de trânsito como uma espécie silvestre. Ela foi encaminhada para o Hospital Veterinário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que possui uma equipe especializada em lidar com casos como esse. E foi aí que essa história ganhou a primeira reviravolta. Ao retirar o bicho ferido da caixa de transporte, a pesquisadora Flávia Ferrari observou que ele era muito diferente do graxaim do campo. Essa espécie, similar a uma raposa, tem pelagem bege e cinza e é endêmica da América do Sul, especialmente em áreas da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia e da região sul do Brasil. Esse animal foi então transferido para o canil, que trata de espécies domésticas. E foi aí que veio a segunda surpresa. O comportamento do animal não era nada parecido ao de um cachorro. Ele se recusou a comer ração, por exemplo. Os cuidadores então decidiram fazer um experimento e ofereceram pequenos roedores ao canídeo misterioso. E ele comeu de primeira, como se espera de um graxaim do campo. Com a descoberta, a vítima de atropelamento foi enviada mais uma vez para o setor de animais silvestres. A dúvida se manteve mesmo quando o geneticista Thales de Freitas foi convocado a dar um parecer. E me chamou a atenção a cor, né? A cor é completamente diferente da cor do graxaim, um bicho escuro, porque ele estava em recuperação, né? Aí eu acho que acho que foi a veterinária que pegou e ele latiu. E ele latiu como um cachorro, isso que me chamou a atenção, né? Porque o som do graxaim é completamente diferente do som do cachorro. Resumindo, o bicho comia feito um graxaim do campo silvestre, mas latia feito cão doméstico. Afinal, a qual espécie ele pertencia? Para responder a essa pergunta de forma definitiva, o professor Thales escalou outros dois especialistas. O primeiro deles foi o citogeneticista Rafael Kretschmer, incumbido de vasculhar os cromossomos do animal. Vale lembrar aqui que os cromossomos são as estruturas que abrigam todo o material genético de um ser vivo. Eles são herdados diretamente dos genitores, metade da mãe, metade do pai. Se o bicho atropelado fosse um cachorro doméstico, ele teria 78 cromossomos. Agora, caso fosse um graxaim do campo, contaria com 74 unidades dessa estrutura. Então, eu fiz a cultura celular através da biópsia de pele e constatei, então, que ele tinha 76 cromossomos. A única espécie com distribuição no Rio Grande do Sul que tem 76 cromossomos é o lobo-guará. Só que o lobo-guará é extremamente diferente desse indivíduo. O número inusitado de cromossomos poderia ser explicado então pelo cruzamento entre representantes de duas espécies. Do cachorro vieram 39 cromossomos, do graxaim do campo, 37. A combinação dos dois chega exatamente aos 76 cromossomos encontrados pelo Laboratório Gaúcho. Para confirmar o achado, a bióloga Bruna Elemara Szymwelski fez uma análise dos genes do híbrido. A primeira coisa que ela estudou foi o DNA mitocondrial. Ele fica fora do núcleo da célula, separado do restante do DNA, numa estrutura responsável pela geração de energia, a mitocôndria. A gente primeiro fez a análise da herança mitocondrial, né? No caso, a linhagem materna desse indivíduo. A gente amplificou um gene que é bastante comum de ser usado para essa finalidade. E a gente viu que se tratava de linhagem materna de graxaim do campo, né? Ao analisar o DNA completo, os pesquisadores descobriram trechos de genes exclusivos dos cachorros e outros que só aparecem nos graxaíns do campo. A partir disso, eles puderam concluir, definitivamente, que a vítima de atropelamento era mesmo um híbrido. Essa foi a primeira vez que esse fenômeno foi descrito em detalhes na América do Sul. Há casos semelhantes registrados com outros canídeos na África, na Europa e na América do Norte. Os achados foram classificados como raros e surpreendentes pelos envolvidos no trabalho. Afinal, apesar de pertencerem à mesma família, os canídeos, cachorro e graxaim do campo são parentes relativamente distantes na árvore evolutiva. Mas o que aconteceu com o híbrido de 2021 em diante? Após a recuperação das lesões do atropelamento, o canídeo foi castrado e enviado ao Mantenedouro São Brás, um santuário zoológico sediado em Santa Maria,
também no Rio Grande do Sul. Mas a história reservou mais uma surpresa a todos os envolvidos. Um dia depois de entrevistar os especialistas para esta reportagem da BBC News Brasil, eles me enviaram um e-mail com uma notícia inesperada. Assim que terminamos a reunião, ligamos para o santuário para solicitar fotos atuais do híbrido. Quem atendeu nos informou que o animal morreu há cerca de meio ano. Os cientistas confirmaram a informação numa segunda interação, via WhatsApp, com o mantenedouro, mas ainda estão tentando entender o que causou a morte do animal. A BBC News Brasil tentou contato com o mantenedouro São Brás por meio de mensagens de texto, mas não foram enviadas respostas até a publicação deste vídeo. Já a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul informou que está investigando a morte do híbrido que, abre aspas, estava sob os cuidados do mantenedouro de fauna silvestre São Brás, em Santa Maria, empreendimento cadastrado e habilitado pelo Estado. A secretaria ainda disse que está investigando as circunstâncias da morte do híbrido e informou que, nos relatórios encaminhados periodicamente pelo mantenedouro, não houve comunicado sobre a morte do animal. Enquanto ainda tentam descobrir o que está por trás da morte do híbrido, os pesquisadores envolvidos com a história avaliam os possíveis impactos que os cruzamentos entre espécies de canídeos podem ter. Eles me disseram que a presença de híbridos na natureza é preocupante, porque esses animais não possuem as características para sobreviver naquele ambiente. Além disso, a proximidade entre espécies domésticas e silvestres pode facilitar a transmissão de doenças perigosas. A gente pode ver só pela coloração, que é uma coloração bem diferente. É interessante ver a foto do graxém do campo, que está no trabalho, porque a gente consegue ver exatamente a coloração do habitat que ele está. Então, é muito similar a coloração dele. Então, é meio assim, como se fosse uma camuflagem, né, que ele tem. A camuflagem, a gente pensa muito na questão de, porque o animal pode fugir de potenciais predadores. Mas a camuflagem, ela serve também para os animais que são predadores conseguirem caçar o alimento deles, né? Isso tem uma consequência de troca de zoonose. Então, os cachorros domésticos eles podem passar doenças para os animais selvagens e isso é um problema sério, né? Bom, com isso eu fico por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo que a gente sempre fica de olho. Um abraço e até a próxima!